Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Bitox da Ideale. Bitox é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. É o momento da gente conversar e ter um papo super descontraído sobre as ações, como as nossas ações do dia a dia, as nossas ações de treinamento impactam diretamente nos resultados que a gente quer ter. Eu sou Peterson Colle e te convido a participar deste incrível movimento. E hoje é um dia muito especial, hoje é um dia bacana. Hoje a gente vai receber aqui o Marcelo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar nosso convite. E aí eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre muita coisa, né? Então, Marcelo, aproveita agora o momento, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho aí sobre você, que já eu vou engatar uma pergunta aqui. Sou eu quem agradece, Peterson. Muito obrigado ao seu convite, à Ideale. Estou muito lisonjeado e feliz com a oportunidade de conversar com um tema que é tão importante, no qual eu tenho na minha trajetória há tantos anos, e ter esse canal de poder compartilhar com a sua audiência todo o quanto é importante, toda a relevância e o quanto a gente ainda pode crescer e ter mais escala nesse tema que é tão necessário para todas as empresas e para as pessoas também. Bom, me apresentando um pouquinho, eu tenho 35 anos, sou solteiro, namoro a Adriana há alguns anos, tenho um enteado, hoje eu moro com a minha mãe, que já é aposentada, tenho 13 anos na área de treinamento. Desses 13 anos aí, desde 2010, passei por quase todos os subsistemas de treinamento, com a oportunidade desde conhecer a parte de instrutor, a parte de dar aula, dar treinamentos, até o back-office, conhecer um pouco mais das atividades, das necessidades das áreas e poder desenhar, poder criar, poder pensar em soluções. Também passei pela área de onde é feito treinamentos para liderança, então saí um pouquinho do treinamento operacional, fiz treinamentos para a área da liderança também. Enfim, passei por várias sub-áreas aí do treinamento até caminhar para o trabalho que eu faço hoje, que está mais no back-office de desenhar, criar soluções para a empresa, para as áreas que têm a necessidade de fazer um treinamento para aprimorar ou para alguém conhecer uma nova atividade. Muito bom, muito bom. Tem um ponto que a gente estava conversando antes, para a gente estar se preparando aqui, que me chamou muita atenção. Eu já quero começar com ele, né? Você me mostrou que no teu crachá, né, na empresa que você está trabalhando, né, eles pediram para você colocar 3 coisas lá. É isso. Me conta um pouquinho sobre isso aí, essa história desse crachá. Muito legal. Isso aí me cativou. Foi um projeto super bacana da empresa atual que eu trabalho, que é da área do segmento da saúde, onde eles fizeram uma reestruturação dos crachás, fizeram todo o trabalho muito bacana, levaram fotógrafo profissional para tirar uma foto bem bacana e pediram para cada um dar a sua cara, dar a sua identidade para o crachá, com a seguinte diretriz: coloque 3 frases, 3 palavras que identificam. E das que eu coloquei, uma delas, que é a mais fácil de lembrar, é um entusiasta pelo aprendizado. Então, o que está relacionado com a área que eu atuo hoje e o que me conecta com todos esses anos e faz eu continuar ter brilho nos olhos e vontade, além da necessidade do trabalho, é a questão do entusiasmo por aprender. Do entusiasmo por aprender, compartilhar aquilo que sabe e também ser um grande entusiasta da leitura, que foram as 3 coisas que eu coloquei, algo que eu gosto bastante. Tá. Tem mais uma lá que ele colocou, que ele não falou que ele gosta de praticar esporte. Esse não tá, porque era só 3, mas é algo que realmente me encanta bastante, faz parte da minha vida há muitos anos. Isso é muito bom. Você falou da leitura, e você me contou uma outra história ali, você começou a contar essa outra história, que eu achei muito interessante. Conta pra gente como que foi esse início seu do contato com a leitura. Legal. Eu venho de um ambiente onde eu não tive estímulo à leitura, por uma questão das experiências das próprias pessoas que fazem parte da minha família. Eles não tiveram muito estudo, consequentemente, a leitura não era algo que fazia parte desse Do dia a meio. dia, né? Além da questão da instrução profissional, da questão da escolaridade, tinha uma questão mesmo de gosto, não era um hábito das pessoas que me cercavam a leitura. É claro, tem o estímulo escolar? Tem, na minha época com uma certa limitação e de uma forma
posso dizer, moderada, existia, mas não aconteceu nada que despertasse o prazer, a vontade de ler em si. Quando eu estava mais ou menos na faixa dos 16 anos, os 15 para 16, aconteceram algumas coisas no meu dia a dia, dificuldade, por exemplo, numa atividade da escola, lembrar algum ponto importante de uma tarefa para fazer, e aí eu encanei, Peterson, que eu tinha um problema de memória. Com 16 anos? Com 16 anos. Tá bom. Uhum. Você tenta imaginar a complexidade da vida de um adolescente, de um jovem de 16 anos. Bom, esse é o cenário. Você lembra disso, né? Então você não tem problema de memória. Exatamente. E aí eu encanei que não era normal isso que eu estava passando. Na conversa com os meus colegas da escola, alguém comentou que isso estava relacionado a não necessariamente um problema, e que a leitura poderia contribuir para desenvolver uma certa habilidade de lembrar de uma forma melhor das informações. Ou seja, mesmo quem não tem problema nenhum, consegue evoluir e ampliar sua capacidade de guardar informação com o hábito da leitura. E aí eu guardei aquela informação. Cheguei em casa, ainda não trabalhava nessa época, e, ó, pra você ver como não tenho problema de memória, tenho um contato com a pessoa que me deu essa dica, talvez ela vá ver essa gravação, ela se chama Maiara, estudou comigo no ensino médio e hoje ela é dentista. Olha aí, casada, tá vendo? mãe de Olha aí, Maiara, crianças fica lindas. A dica aí. Lembro que foi a Maiara que me deu essa dica. Boa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, cheguei em casa, Peterson, e falei, vou ver agora aqui como eu consigo um livro. Não trabalhava ainda, eu falei, acho que comprar não é a primeira opção. Vou ver se eu acho por aqui. Até os 6 anos, eu morei com a minha avó e com 3 tios. Antes deles irem embora e um deles retornar para o Nordeste com a minha avó, ele deixou numa sapateira que ficou num cantinho da casa sem mexer 2 livros. Um deles foi o que eu li pela primeira vez, chamava-se Amor Proibido. Era um romance. Capa dura, uma edição bem antiga, um pouquinho surrado, marcado. E aí o interessante é que foi difícil essa primeira experiência. Por que que foi difícil? A gente tem uma série de paradigmas em relação à leitura. Uma delas é que a gente tem que lembrar de absolutamente tudo que a gente lê. E é difícil. E não é esse o propósito. A gente tem uma série de exercícios dentro da experiência da leitura. Você imaginar o cenário, o figurino, o local, a roupa que as pessoas estão utilizando e se colocar no contexto daquela história. Viver a história. Só que eu não entendia nada disso. O acesso à internet na época, a gente está falando aí de 2002, mais ou menos, um pouquinho do início dos anos 2000. E isso não era algo fácil, pegar o celular, não tinha celular, smartphone, pegar a informação, como fazer uma boa leitura, como guardar a informação. Hoje pra gente é normal, qualquer dúvida você vai lá e descobre. Tem N pessoas dando dicas sobre isso. E aí me dava muito sono, Peterson. E o que eu comecei a fazer? Eu estudava de manhã, chegava por volta das 13h30 em casa, eu almoçava, quando eu ia ler eu pegava o livro, eu deitava na cama, colocava uma almofada, um travesseiro alto, porque eu já sabia que eu não ia durar 20 minutos ali. E aí eu acordava umas 4h30, 5 horas, com o livro sobre o corpo ou ele no chão. E aí, por que é importante dizer isso? Porque existem coisas necessárias para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, que não vai ser legal desde o início. A gente precisa desmistificar e tirar um pouco desse paradigma de que tudo que é importante e tudo que é necessário vai ser legal sempre. Em algum momento isso vai se tornar um prazer, vai ser legal. Pode ser que alguns nem aconteça, por talvez não persistir tanto, ou por, enfim, não se desafiar. Mas foi um bom tempo para isso acontecer. E aí depois eu levei mais de mês para ler esse livro, porque eu lia 2, 3, 4 páginas. O primeiro desafio, Peterson, não era nem fazer a leitura, era ficar acordado. Eu não conseguia ficar acordado de jeito nenhum. De jeito maneira. E aí, com o passar do tempo, eu consegui. Depois de um tempo, eu já não ficava mais deitado na cama para fazer a leitura. Já saiu essa pira de que eu tinha problema de memória, porque eu não era. Era simplesmente, olha só,
a tarefa de anotar as coisas que eu tinha que fazer e fazer o exercício de não se prender e não achar que eu tinha uma super memória, e sim anotar, organizar as coisas que eu precisava fazer. Descobri dessa forma. Que experiência, que depoimento. Muito legal, Marcelo. Muito E foi legal. assim que eu entrei no mundo da leitura, por achar que eu tinha um problema de memória, e a sustentação do hábito da leitura, é claro que tem momentos que oscila, você lê mais, menos, mas a sustentação que não fez eu perder isso, até por descobrir que não era nenhum problema crônico, foi a questão da curiosidade. Tá. E é o que me mantém no universo da leitura, poderia dizer que uma leitura voraz até o momento, é isso. É o fato de ter curiosidade, de pegar temas aleatórios, de ouvir a citação de um escritor, de um tema. E hoje eu tenho a seguinte premissa: toda vez que eu ouço um assunto que eu não domino, um assunto novo, eu vou na internet e pesquiso quem são os 3 gurus daquele tema. Então, mesmo assistindo um filme, mesmo conversando com uma pessoa super inteirada daquele tema, que teve várias experiências bacanas, eu procuro quem que é o guru ou os gurus daquele tema e escolho um para eu ler. Então, todo mês eu tenho 3, 4, 5, 6 livros chegando na minha casa. Estou só fazendo uma datação hoje que é não ultrapassar a compra com a minha capacidade de leitura. Então, geralmente ele fica entre os 3, 4 por mês. E se isso acontecer, não tem problema. Eu lancei um livro, você sabe, e no finalzinho eu dou algumas dicas, né? Coloco lá nos meus post-its do livro, dou algumas dicas, né, de como montar um plano de ação. E uma das minhas dicas, eu falo assim: colecione livros, mesmo que você não vai ler na hora que você comprou, mas coleciona. Porque se a gente começa a ter o hábito de colecionar os livros, em algum momento a gente vai ler, né? E o importante, às vezes, quando você compra um livro que você pesquisou, fala, pô, isso aqui é legal. O que eu faço, Marcelo? Às vezes eu dou uma leitura muito superficial. Eu pego, dou uma lida para algumas páginas e falo assim, então eu sei que ele fala sobre isso. Em algum momento, aquela necessidade aparece. E aí vem. Esse teu hábito de leitura é muito... Eu tenho um hábito muito parecido. Comecei na leitura muito diferente do que você começou, né? Eu, sinceramente, não vou lembrar como eu comecei a ler, tá? Mas eu tinha muito mais o hábito de escutar o rádio, né? Eu sou um amante do rádio, né? Então desde muito criança, sempre com o radinho, literalmente com o radinho no ouvido. Ainda, de vez em quando, ainda me pego ali colocando o radinho no ouvido. Meus filhos falam assim, papai, radinho no ouvido não, né? Mas aí tem a questão da leitura e tem alguns autores que eu gosto muito. Um deles é o Simon Sinek, que fala muito da questão do porquê, descobrir o porquê, ele tem alguns outros livros. E ele fala muito do propósito, né? E aí, Marcelo, eu aprendi ali com o Simon, que ele fala o seguinte: o propósito a gente não cria, o propósito a gente descobre. E é preciso fazer um exercício para a gente descobrir qual é o nosso propósito, né? Você já me falou algumas coisas nesse início do nosso bate-papo aqui, que tem muito a ver com propósito, né? Propósito é aquilo que você coloca como, não como um fim, mas como um objetivo, como uma meta, como uma missão que a gente tem que fazer, né? E aí eu já vi algumas coisas, você já soltou algumas coisas, brilho nos olhos, né? Ou aprender. Concilia para mim esse teu propósito com aquilo que você faz. Como que você faz hoje, aquilo que você faz hoje tem a ver com o teu propósito? Muito interessante essa pergunta, Peterson. E eu acho que o que o Simon Sinek fala sobre o propósito você não cria, você encontra, você acha ele em algum momento, por algum acontecimento da sua vida, faz todo sentido. Porque eu caí de paraquedas nessa área de treinamento. E acho muito interessante dividir isso com você, com essa audiência, porque não necessariamente tudo que acontece na nossa vida é planejado. A vida é uma estrada que tem curvas, oscilações, você sai do asfalto, vai para uma linha reta, né? Muda a rota, às vezes está andando na contramão sem saber e encontra o caminho adequado. E foi muito assim que aconteceu a minha entrada na área de treinamento, na área relacionada a pessoas, de desenvolvimento. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa de varejo, a qual sou muito grato, fui muito feliz, saí pela porta da frente, de cabeça erguida,
e, na minha opinião, deixei um legado super bacana, e mesmo hoje, após 5 anos, com as pessoas que eu converso, eu consigo enxergar que realmente a minha percepção não está equivocada. Em um momento, durante um período, eu trabalhei numa área comercial, especificamente na área de vendas, de uma loja de insumos de produtos voltados ao público de marcenaria. E foi dali para frente, na verdade, voltando um pouquinho mais na minha história, eu consigo enxergar algumas correlações antes. Mas dali para frente começou a ficar mais claro aquilo que eu me identificava, que era a interação com pessoas, que era aprender, que era poder transferir conhecimento, poder orientar as pessoas. Como que eu comecei a perceber isso, Peterson? Em um momento eu fui desse tempo em área comercial, quase 6 anos eu fui da área de vendas. Era um vendedor que, como existem várias empresas, uma área comercial comum, com meta para bater diariamente, mensalmente, uma sem equipe, pressão, aquela correria. sem pressão nenhuma. Tinha WhatsApp, sem pressão nenhuma, mas era conciliar venda no telefone por venda no balcão. E nesse meu momento de vida, nós tínhamos pessoas de vendas, colegas e pessoas de outras unidades entrando e saindo, como toda empresa. Sim. Por melhor que ela trabalhe, ela tem rotatividade. Claro. E aí, a loja que eu trabalhava, eu e os meus colegas, que inclusive são meus amigos até hoje, Robson, Ricardo, Ribeiro, um grande abraço para todos eles, eles também tinham muitas habilidades em comum com a que eu vou te falar, que era a questão do receber bem, do acolher, do gostar de compartilhar aquilo que você sabe e sentir valor em ver aquela pessoa se desenvolver e ver essa pessoa se dando bem depois que saiu daquele período de interação, de integração. Que hoje, né, Marcelo, a gente chama isso de compartilhar, né? Exatamente. E nesse período, Peterson, a loja onde nós trabalhávamos, nessa empresa de varejo, ela se tornou referência de treinamento. Na época, se eu não me engano, tinha 21 e 23 lojas, hoje essa empresa continua super bem, passou de 100 lojas, mas na época tinha essa quantidade. De todas essas, a prioridade era passar por essa unidade que ficava em Pinheiros. Que legal. Porque lá tinha uma referência das pessoas de atendimento, sem pretensão nenhuma, serem bem recebidas, terem um bom treinamento, e aí a empresa, o RH, ele fazia um cronograma para passar por outras unidades também, porém é imprescindível que passasse por lá, nessa unidade de Pinheiros. E de todos os vendedores, desses meus amigos que eu citei que trabalhavam lá, eu sentia que eu me dava muito bem com isso. E era um lance diferente porque, assim, eu não acredito que eu me destacava em relação a eles, porque o destaque era do time. Mas eu percebia que o meu sentimento, o meu bem-estar em conciliar aquela atividade de vendas, de bater a meta, de cumprir as atividades que eu precisava, com receber essas pessoas, mostrar um pouco da minha experiência, todas as partes boas, todas as possibilidades que aquele trabalho, aquele aprendizado proporcionava, eu me identificava muito com aquilo. E aí, onde que foi a passagem para a área de treinamento? Por ser de vendas, essa empresa anualmente fazia uma convenção, que era um grande treinamento, que reunia num hotel ou num resort cerca de mais ou menos 200 a 250 vendedores entre São Paulo e Rio de Janeiro. E nessa atividade teve um ano onde foi feito uma mudança no padrão de atendimento. Tinha um padrão descrito com os passos para acontecer as vendas, do que eles fizeram de estudo, do que era imprescindível para fazer um bom atendimento. Um método, um protocolo. Um método, exatamente, Peterson. E aí isso foi melhorado, virou uma versão 2.0. E para lançar essa metodologia, fizeram o que eles chamavam de convenção de vendas. E dentre as palestras, toda a parte motivacional, de falar de qual é o objetivo, todo mundo lá um final de semana específico para isso, teve uma atividade prática. Inclusive, isso foi um grande acerto, no meu ver, do treinamento, porque não ficou só na apresentação. Eles fizeram um momento de apresentar propósito, o que era, o que passou a ser, e depois vamos treinar. Dividiram em vários grupos. E do grupo que eu estava participando, tinham vários outros vendedores, São Paulo e Rio de Janeiro, e tinha um gerente, um ou dois gerentes de loja. Nós fazíamos simulação, que nos métodos de hoje chamam de role play, dentre outras coisas, mas o objetivo é
praticar aquilo que você aprendeu. Perfeito. Aí tinha esse momento de praticar, nós fizemos a prática, e aí um desses gerentes, que se chama Adalberto, grande abraço para o Adalberto, me ajudou bastante, ele falou o seguinte, ó pessoal, vai ter uma pessoa que vai ter que ser representante para ir lá no palco na frente e fazer uma simulação com outra pessoa, um outro gerente, um gerente operacional que foi escolhido, para essa pessoa interagir com quem quiser aqui, escolher, participar, e vai ter que simular uma venda nesse novo padrão de atendimento. E aí, esse gerente chegou em mim e falou, Marcelão, topa? Ficou um cri-cri lá, ninguém se manifestou. Falou, Marcelão, topa? Falei, claro, topo, por que não? Vambora. É o que a gente fez aqui, não é? Então tá bom. Chegou lá, fui ao palco, fiz a simulação, alguns não quiseram porque tinha que ficar à frente de muitas pessoas, mas deu tudo certo, eu me diverti fazendo aquilo, que legal. Achei uma ação super bacana, e aí acabou aquilo, acabou minha simulação, foi de outras, o pessoal gostou, terminou, acabou a convenção naquele dia, voltei para a vida normal. O que aconteceu? Aquela apresentação que eu fiz, de certa forma, para quem estava assistindo, além do padrão de atendimento que a gente estava treinando, você, de certa forma, fez a sua marca pessoal, que é a sua postura, sim, a sua energia, a teu capacidade, jeito de fazer, né? O teu jeito sim, de fazer. E isso foi passado para as pessoas aquilo. Depois de um tempo, eu quis mudar de função. Eu queria estudar, não que não coubesse naquela atividade na área comercial, mas eu queria dar uma repaginada na minha vida, na minha carreira. E aí eu fui convidado para participar de um processo seletivo para a área de treinamento. Mas de onde surgiu? Dentre tantos vendedores, a lembrança do Marcelo da loja X, da região da Zona Oeste, Pinheiros, para participar daquele processo seletivo. Foi por conta da exposição que eu tive naquela simulação de atendimento em uma convenção de vendas. Então, um recado que eu deixo, aproveitando essa história, para todas as pessoas que estão nos assistindo, é aproveitem as suas oportunidades, façam a marca pessoal de vocês, vendam aquilo que vocês têm de melhor para que cada um de vocês tem, porque vocês nunca vão saber quando uma oportunidade vai surgir. E quando ela surgir, a semente vai estar plantada lá naquele momento que você aproveitou de oportunidade. Então, foi por causa dessa participação específica que eu fui convidado, que aquela coordenadora de treinamento, um abração também para a Sandra Marques, que por conta desse convite, minha vida profissional mudou, foi para outro patamar e eu pude me encontrar em uma atividade, me encontrar em uma profissão que eu já era muito feliz, mas essa atividade em si teve um plus de unir várias outras coisas que eu gosto muito. Então, toda vez que eu conto essa história, Peterson, que eu tenho a oportunidade, eu aproveito para enfatizar as oportunidades, as interações, fazer o network, que é conhecer pessoas e poder contribuir com o que você tem de melhor e aproveitar o melhor dessas pessoas. Se eu não tivesse participado daquela convenção, se eu não me propusesse a participar daquela simulação num palco, eu não viveria o que eu vivo hoje. Com certeza. Ó, definitivamente, Marcelo, você não tem problema de memória, tá? A riqueza de detalhes que você conta essa história é emocionante, tá? E eu vou compartilhar de você, e eu também tenho tantos amigos, né, tantas amigas que fazem parte das áreas de treinamento, e isso é unânime, né? Ninguém entra na área de treinamento porque estudou para treinamento. Até porque a gente não tem nenhum curso formal, um processo formal, hoje, de profissionais de treinamento. Você quer virar contador, você quer virar fotógrafo, você quer virar engenheiro, você quer virar advogado, você quer virar treinamento, o que eu faço? Né? Então a minha formação, por exemplo, eu não sou da área de humanas, né? Minha formação é técnica, eu sou um mecânico de formação, né? E eu iniciei minha carreira no treinamento sendo instrutor técnico. Eu trabalhava na Brastemp e eu entrei como instrutor para ensinar técnico de serviço autorizado a consertar geladeira, consertar fogão, né? E ali eu aprendi uma coisa: a gente não treina ninguém, a gente faz com que as pessoas aprendam. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Esse conceito de garantir que a outra pessoa vai saber fazer
mudou a minha maneira como eu penso, como eu trabalho, como eu crio as coisas, como a gente trabalha com treinamento. Isso trouxe um conceito na minha cabeça, e eu venho trabalhando muito disso, e o Bitalks tem muito essa finalidade, né? Não é de desmistificar, e não é de separar, e não é criar uma barreira entre o que é treinamento, desenvolvimento, o que é educação corporativa, não. Todas as funções, todos esses trabalhos são extremamente importantes, né? E aí quando a gente olha treinamento, eu defino treinamento como ensinar alguém a executar uma tarefa, uma ação, né? Por que isso? Porque nós passamos 24 horas por dia executando coisas. Desde a hora que a gente levanta até quando a gente está dormindo, a gente está executando alguma tarefa, né? A gente está dormindo, né? Para que a gente durma bem, execute essa tarefa bem, tem uma preparação, tem alguns cuidados na nossa alimentação, na quantidade de água que a gente toma, no remédio que a gente toma, na quantidade de café que a gente toma. Então, se eu quero ter uma tarefa de dormir bem, eu preciso saber executar esta tarefa corretamente. Exato. Mesmo que todo mundo olhe e fale assim, mas eu durmo sozinho, eu durmo de qualquer... Mas o sono bom, o sono relaxante, o sono que aquele vai trazer o conforto para a gente também tem que se preparar. E para isso a gente tem que saber fazer. E saber fazer, o treinamento nos auxilia a saber fazer corretamente, né? E aí nos traz, eu trago uma reflexão, né? Se as empresas precisam das pessoas, elas precisam das pessoas para que as pessoas executem coisas, executem tarefas. E quando a gente vai em algum lugar, numa loja, num posto de gasolina, na padaria, num banco, num atendimento, no saque, quando a gente está ouvindo alguém, ou a gente está ali de frente com alguém que não executa aquilo que a gente gostaria que a pessoa executasse para a gente, ou a gente imaginar que aquilo correto e ela não faz, eu imagino que seja apenas por duas razões. Ou é porque ela não sabe, ou porque ela não quer. Eu quero acreditar na primeira. Não é que a gente vai deixar de lado a segunda. Pode acontecer. Mas e aí, Marcela, na tua trajetória de treinamento, você com certeza já teve de frente de muitas dessas situações, né? Como que você encara hoje o desenvolvimento de um treinamento, na aplicação de um treinamento, do ensinar a pessoa a executar uma tarefa? Como que você faz essa divisão? E como que você enxerga essa questão do treinamento, do desenvolvimento, dessa questão da educação? Como que você vê esse treinamento, essa função que você faz hoje no seu dia a dia? Legal, eu acho que é uma função extremamente importante. Infelizmente, não são todas as estruturas e níveis de empresa que conseguem e que enxergam o valor da área de treinamento. Na minha perspectiva, Peterson, geralmente algumas empresas enxergam que precisam de um profissional de treinamento, e eu já tive a oportunidade de conhecer empresas que estavam implantando essa área, quando ela cresce de uma maneira onde o gestor, quando é uma empresa familiar, a pessoa que criou a empresa, quem está ali à frente, ou mesmo numa empresa não familiar, quando começa a perceber que se não tiver um padrão de orientação para algumas atividades específicas, vai começar a ter problema. Porque quando a empresa chega a uma determinada estrutura, e isso que eu vou falar acontece em todo tipo de empresa, com certeza, o impacto do turnover, que é a entrada e saída de pessoas, vai ser maior. E dependendo da área, vai começar a causar prejuízo. E aí, em algumas vezes, quando começa a doer no bolso, alguém tem um estalo e fala, olha, a gente precisa de começar a trabalhar com treinamento e desenvolvimento. E isso pode ser criar e internalizar uma área ou contratar uma empresa como a Ideale para ajudar a fazer. Ou mesmo com uma empresa com uma estrutura interna mesmo. E aí, quando isso acontece, começa a se enxergar e começa a emergir vários outros problemas. Por quê? Como você mesmo citou, Peterson, ali, nesse imbróglio você tem gente que não quer estar ali naquela sala virtual, naquela sala presencial. Você tem gente que acha que o que faz está de bom tamanho e não precisa melhorar. Acha que já sabe fazer tudo. Acha que já sabe fazer tudo e é o suficiente. Enfim, tem uma série de questões que estão envolvidas dentro desse cenário de não atender ou não entregar o trabalho da forma mais adequada. E aí é onde a gente entra. E é onde a gente entra, e com cuidado, e às vezes a gente erra,
de deixar algumas experiências de outros segmentos e outras culturas, para não achar que o que funciona no lugar funciona no outro, deixar algumas receitas de bolo de lado e se permitir experimentar algumas coisas adaptadas. E aí, essas pessoas que estão nesse problema, que às vezes ela nem percebe que é um problema, ela vai ter que ser sensibilizada de alguma maneira, com parceria do gestor dela, do RH da área de educação, treinamento da empresa, para ter essa mudança de sair de um cenário do depara, de sair de um local, de uma não entrega ou de não saber, ou para uma entrega razoável, para uma entrega muito boa, ou de passar a saber fazer. E aí, nesse meio do caminho, é onde entra toda a experiência e a habilidade que as pessoas que estão à frente desse projeto vão ter que utilizar, que é o entender muito bem da cultura e saber que nem tudo vai funcionar exatamente do jeito que você gostaria. Você vai precisar dar voltas, vai precisar entender que tudo tem um tempo certo para acontecer, e a maturidade daquela equipe, daquele grupo, daquela pessoa do qual foi proposto aquela experiência de aprendizagem, aquele treinamento, não vai acontecer do jeito que você quer, não vai acontecer naquele momento. Muitas vezes você vai ter que voltar para a base, ir lá para o básico, talvez pensar em disseminar a questão da cultura, trabalhar questão de trabalho em equipe, entre outras coisas que eu citei de forma aleatória, mas cada organização vai ter o seu momento, para depois trabalhar competências, habilidades coletivas e para depois pensar no individual. Marcelo, você estava falando, eu estava aqui pensando, e de certa maneira tudo isso é muito óbvio, né? Você fala assim, se uma empresa existe, ela existe porque ela faz alguma coisa para alguém. Às vezes ela faz alguma coisa para uma outra empresa, né? Às vezes você tem as empresas B2B, né? Mas ela continua executando alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Dificilmente hoje você tem uma empresa, né, que não tem ninguém, que não tem pessoas, né? Você pode ter empresas pequenas, que são hoje extremamente automatizadas, informatizadas, que muitas vezes a presença humana ela é muito pequena, né? Alguns aplicativos, algumas empresas desenvolvedoras, mas na grande maioria das empresas, principalmente até quando a gente fala do nosso país, a gente precisa muito das pessoas. As pessoas estão ali para executar alguma coisa. Então isso me parece uma coisa extremamente óbvia, né? E se você perguntar para o dono da empresa, para o presidente da empresa, para o diretor da empresa, se não é assim, então, se as pessoas souberem executar aquilo que elas foram contratadas, não facilita o trabalho de todo mundo? Ele vai com certeza responder, claro. Então por que a gente não faz? Por que a gente não faz isso, né? E é uma brincadeira que eu faço, a gente reunir 100 presidentes das 100 maiores empresas desse país aqui, colocar todo mundo dentro de uma sala de hotel, numa convenção, né? E perguntar assim para eles, se as pessoas que estão aqui trabalhando nas empresas de vocês souberem executar, fazer, elas vão atingir o resultado que vocês esperam? Todos vão levantar a mão, claro, né? Então, por favor, eu agradeço a presença de vocês, que vocês saiam, que entre aqui o vice-presidente de treinamento da empresa de vocês. Quantos vice-presidentes de treinamento você conhece? Nunca ouvi falar. Não só não conheço, como nunca ouvi falar. Mas tem vice-presidente de informática, de marketing financeiro, tem vice-presidente de tudo que você possa imaginar. Que entra o diretor de treinamento, vai entrar uns 4, 5 lá. Né? Então a gente olha e fala assim, como mudar este cenário, Marcelo? Como fazer? Então, quando eu descobri o meu propósito, que é ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas, com aquilo que eu acredito em treinamento, esse é o meu propósito, né? Eu olhei e falei assim, não basta eu ficar só nisso, né? Não basta a gente ficar só na intenção, né? O meu livro fala muito sobre isso, que é transformar o conhecimento em ação. Como que eu transformo isso? O Bitalks é um caminho, é um início, é um movimento para a gente começar a despertar isso. Na tua visão, nessa tua experiência, nessa tua jornada, como que você vê que a gente poderia fazer isso, né? Mostrar para as empresas, mostrar para os gestores, mostrar para aquelas pessoas que efetivamente têm o poder de decisão, a importância, né, a necessidade da gente fazer o treinamento e fazer o treinamento de uma maneira correta, do treinamento bem feito, né, do treinamento como ele deve ser feito, né? Como você acha que como deveria ser
esse impulso? Eu direciono alguns caminhos, Peterson. Eu acho que durante um bom tempo, grande parte das empresas, e ainda existem algumas assim, que elas trabalham por demanda. O que é esse trabalho por demanda? Tem a área financeira, precisa ter mais produtividade. Ou nem pensa com esse objetivo de produtividade. E aí vai lá, chega, batem na nossa porta, ou hoje na era Recebe digital, e-mail, no e-mail ou uma reunião virtual, fazendo a seguinte solicitação, ó, precisamos atualizar o nível de Excel de toda a nossa equipe. Só que essa solicitação de Excel, ela é extremamente importante, ela impacta a produtividade, ela vai ajudar, nesse exemplo, ao profissional desenvolver mais a capacidade analítica dele no dia a dia, ela vai contribuir para a empresa, para o profissional e para a área de uma forma geral. Porém, o depois desse treinamento que fica um pouco complicado. Por quê? Às vezes, como eu falei, as áreas de treinamento recebem de forma mais, não é automática, mas está numa parte muito mais passiva, e aí eu já vou chegar lá, porque eu, como treinamento, eu teria que estar olhando as necessidades da empresa e não esperar alguém chegar para fazer um pedido. Estratégico. Exatamente. Atuar de forma mais estratégica, tá envolvido ou as pessoas de treinamento, ou uma pessoa específica, ou um gestor para depois cascatear aquelas informações no planejamento estratégico da empresa. Sim. Tem que ter alguém de RH, alguém de treinamento envolvido no planejamento estratégico para olhar todas aquelas atividades, fazer um grande mapa e pensar. Eu, como educação corporativa, como treinamento, como uma área agente transformador, como eu vou contribuir para aquela finalidade? Não é que aquele objetivo vai ser somente alcançado por causa do treinamento. Ele vai ser alcançado também pelo treinamento. São pontos diferentes. E voltando ao modelo tradicional, a área de treinamento passiva, ela vai receber aquela demanda, no nosso exemplo da área financeira de Excel, vai realizar a atividade e ela vai considerar aquela atividade finalizada quando o treinamento for finalizado. E ali é o marco rompido do primeiro degrau apenas. Tem uma série de outras atividades que precisam acontecer. Vamos imaginar uma analogia extremamente simples, que você tirou a sua carteira de habilitação e comprou o seu carro. Você fez isso comparando com saber que precisa de demanda de Excel e teve o treinamento. Perfeito, exemplo porque depois você vai precisar colocar gasolina, você vai precisar seguir as leis de trânsito, você vai precisar se desafiar, porque você sabe dirigir, mas você não tem prática, você não é hábil naquela atividade. Viver situações, né? Vai viver situações, vai bater em alguém, vão bater em você, o que você vai fazer nessas situações. Então, o que acontece depois que você estar apto a em condições de, é o que vai fazer o diferencial. Então, é fazer a transição desse modelo de área de treinamento tradicional, de receber a demanda e achar que a realização do treinamento, a lista de presença, a avaliação de reação, boa nota, 5 estrelas ou nota 10, e depois ter lá horas homem por treinamento, aquilo ficou no passado. Foi importante um dia, mas é uma das etapas. O que a gente precisa olhar depois é o que eu faço com isso? Se as pessoas utilizaram de fato que elas foram preparadas. Se não, o que a gente pode melhorar? Conversar com o gestor, o que ele está tendo de apoio? Ele está tendo apoio? Está tendo espaço para fazer aquilo? Às vezes você vai precisar também incluir nessa jornada o gestor, o líder daquela equipe, para ele entender o papel dele também como um agente transformador e como um grande apoiador e braço do desenvolvimento da educação na empresa. Muito bom. Então é uma atividade, Peterson, que a área de treinamento, a área de educação, ela tem o objetivo de fomentar e fazer esse brilho nos olhos do compartilhar informação ser disseminado por toda a organização. Porém, um grande desafio também é descentralizar essa atividade. Ele vai organizar, ele vai estimular, mas quanto mais ele descentralizar e criar grandes braços, grandes multiplicadores, agentes, formar líderes que tenham essa pegada de treinar,
de acompanhar as suas equipes e falar assim, ó, Joãozinho, você ficou ausente ontem, eu lembro que você me falou, para um treinamento de Excel, para um treinamento de inovação. Legal, senta aqui, vamos conversar. O que você pode fazer na sua rotina e contribuir para a nossa área usando esse treinamento que você fez, usando esse seu aprendizado? E isso vai além, inclusive, Peterson. Isso vai para um insight de uma viagem nas férias, isso vale para um nossa livro. vida. Isso vale para um livro. Sim. O quanto todos esses estímulos, de tudo que a gente está vendo, ouvindo e sentindo, a gente consegue ter algum proveito e entender o quanto que aquilo pode contribuir para o nosso negócio, para a nossa atividade, se não for para a gente, para outra área. Então, é um trabalho de, respondendo a sua pergunta, de fazer esse depara, de sair de um modelo tradicional passivo, onde, na maioria das situações, o marco de chegada é a entrega do treinamento, e partir para uma situação onde a gente não espera a demanda do treinamento chegar. Perfeito. Onde a gente não espera o indicador cair. Exatamente. A gente está envolvido em conversas com gestores, no corredor, numa reunião, em planejamento estratégico. É um RH que está totalmente antenado com o que está acontecendo, o que vai acontecer na empresa, para poder se antecipar, fazer benchmark no mercado, buscar boas parcerias, formar aquelas pessoas que estão na empresa para elas estarem aptas a conseguir atender aquela nova demanda, que é um pouco de tentar prever o futuro, de ser o mais analítico possível, de organizar e, principalmente, que era o outro ponto para a resposta da sua pergunta, Peterson, que é buscar como mensurar, o como mostrar. Não é buscar número e cifrão em tudo, não é isso, mas buscar sempre mostrar, uma vez que a gente está alinhado com a estratégia do negócio e que a gente não está esperando pedirem para a gente fazer, por mais que isso sempre vai acontecer um pouco, Sim. é buscar alinhar o quanto que a gente correlaciona aquela ação a um objetivo da empresa e como aquela pessoa, aquela área, a empresa estava e para onde ela está indo e onde ela quer chegar com essas ações de treinamento e desenvolvimento. Sem receita de bolo, mas bem resumidamente, as ações elas partem daí. Aí a partir daí vai ter qual vai ser a melhor forma, a metodologia, qual parceria, quem vai fazer, quando, como, onde, mas basicamente ela surge daí. Sua análise, olha, muito bacana, muito legal. E aí tem algumas coisas que me marcaram aí nesse papo que você teve. Então, a gente está vivendo como se fosse uma transição, né? A gente tem, eu não vou falar assim, ideias antigas, não, modelos que até hoje deram certo, até ontem deram certo e que hoje não necessariamente vão trazer o resultado que a gente espera. A gente precisa fazer uma transição, né? Talvez muito mais do que um desafio, a gente está falando de uma obrigação. Né? Exato. Então, não é que a gente tem que se livrar das amarras do passado, não. O passado é muito importante porque nos traz aprendizado, nos traz coisas boas, nos trouxe até aqui. Né? Então, essa, não é nem a mudança, essa virada mesmo, né, Marcelo, de trazer este conceito, né, antes que ele vire uma obrigação, né, enquanto ele ainda está no desafio, é fazer isso e essa transformação. Mas isso não é um movimento, eu costumo falar, e algumas pessoas, ou muitas pessoas acabam brigando comigo, falam assim, você sempre com esse papo. Eu falo assim, que quase tudo que a gente faz na nossa vida é simples e é fácil. Quase tudo. Isso que você acabou de me falar, é simples? É simples. Vou listar, vou participar das reuniões, vou criar. É fácil. Se eu tiver o conhecimento, mas dá trabalho. Dá um trabalhão. Né? Então, muitas vezes a gente tem que ter esta consciência que vai dar trabalho, vai levar um tempo, custa. Né? A gente estava conversando, né, antes da gente ligar as câmeras, que muitas vezes o problema das empresas não é a verba, né? Não é o orçamento que eu tenho, e sim como que eu uso a nossa verba, o nosso orçamento, para fazer uma ação efetivamente, né, que vai trazer o resultado. Né? E aí você trouxe alguns elementos de produtividade, de análise. Né? Esta virada, como que você acredita que a gente consiga fazer esta virada de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais eficiente, levando em consideração, Marcelo, que a gente tem uma oferta de profissionais de treinamento com essa tua visão muito escassa dentro do mercado.
né? Como que você vê, como um dos caminhos para a gente fazer isso? Como que seria isso? Bom, existem alguns caminhos, Peterson. Acredito que alguns deles são, primeiro, o profissional de treinamento de educação, e aí eu vou além, não é nem educação corporativa voltada às empresas. Estou falando de um professor de escola pública, particular, um professor de inglês. Se você escolheu estar nessa função, ou se você caminhou e chegou até ali, como eu contei a minha história, você tem que entender, cara, que você precisa ser curioso, você precisa ler, você precisa se aperfeiçoar. Você pode não gostar de conversar, de estar com gente o tempo todo, mas você precisa muito de interação, precisa construir um grande network. Por quê? Alguns desses exemplos que eu citei aqui é o que vai te trazer gatilhos, é o que vai ser o seu brainstorm do dia a dia, para fazer você enxergar e perceber algumas coisas que não são óbvias e que não acontecem na atividade corriqueira do dia a dia. Às vezes eu me pego, por exemplo, das várias leituras que eu faço, eu gosto muito de ficção, especificamente Júlio Verne. Ai, que legal. Às vezes eu tô lendo lá alguma coisa do Júlio Verne que foi escrito lá em 1900 e alguma coisa, num mundo totalmente diferente do de hoje, e consigo pensar em alguma correlação com a minha vida ou com o meu trabalho. Em uma viagem, em uma conversa de alguém de outra área. Enfim, com essas citações que eu fiz, é entender que você precisa estar atento o tempo todo. Como a gente conversou ali no off sobre a curiosidade sobre podcast. Uhum. Às vezes eu me pego ouvindo e assistindo alguns podcasts que eu falo, o que eu estou fazendo aqui? O algoritmo me trouxe até aqui por alguma razão que eu não sei explicar qual. E a diversidade desses temas, a diversidade de curiosidade, de buscar coisas diferentes, mesmo que sem uma definição específica. Eu não estou ali assistindo por um objetivo específico. Eu estou assistindo para oxigenar minha mente, para diminuir os meus preconceitos, é o mesmo motivo da diversidade da leitura. Muito legal. Então, inclusive fazendo um gancho, quando às vezes algum conhecido critica uma leitura ou fala por que eu não leio isso ou aquilo, eu não tenho preconceito nenhum por gênero, e a minha premissa é exatamente buscar ver um pouquinho de tudo. É claro que você tem que ter um cuidado para não se enviesar e sempre pensar criticamente, fazer uma análise sobre o que você está vendo, sobre o que está acontecendo, sobre o que você está lendo. Mas às vezes quando me perguntam sobre um tema específico, por que você está lendo, por exemplo, uma leitura recente que eu fiz sobre escravidão, ou sobre a cultura do estupro no Brasil? Porque isso é um tema necessário, porque é uma das mazelas, uma delas históricas e a outra atual, e as duas atual, na verdade, que a gente vive hoje. Então não dá para viver só no paz e amor, vou estudar o que eu gosto, vou trabalhar numa atividade que 100% que eu gosto, porque isso também é um mito, sempre vai ter uma atividade ou outra que você não curte. Lavar a louça. Exatamente. E esse é um tema, esses são alguns temas que eu trouxe de exemplo, que não são legais de digerir, não são temas agradáveis. Pesados, às vezes. Pesados, muitas das vezes, porém que em algum momento eu vou precisar me debruçar sobre eles, e o debruçar, o entender, vai fazer eu diminuir o meu preconceitos, vai fazer eu ampliar a minha capacidade de visão de mundo e vão trazer insights para o dia a dia. A narração de uma história, de um problema que uma pessoa passou, para trazer uma ideia num livro, num podcast, numa história, num rádio, aquilo vai ajudar. Ou seja, Peterson, quem está nessa área precisa ser curioso, precisa ter vontade e gana de aprender e ir atrás das informações. Porque quem está nessa área que não faz isso é um sério candidato a entrar na máquina do dia a dia e fazer mais do mesmo e ser um profissional passivo que trabalha via demanda, que talvez para algumas posições, para algumas empresas, algumas pessoas assim, elas vão ser felizes, ok, para essas pessoas, não é uma crítica, porém a empresa ela vai chegar até um determinado momento, o teto dela vai ser baixo quando ela tem um conjunto de pessoas assim.
Se você não tiver algumas dessas características que, no meu ver, isso é a minha opinião, e essa opinião ela é formada por histórias de pessoas que se destacam em Sim. várias áreas profissionais e pessoais, vai acabar nisso. Vai ser mais do mesmo. Peterson. Marcelo, eu compartilho totalmente dessa tua ideia, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, que nós de treinamento, só para completar isso que você falou, essas pessoas que talvez ajam dessa maneira, é aquilo que eu falei, vai deixar de ser um desafio e já vai ser obrigação. Ou você faz isso ou você morre. E um puxão de orelha, viu, Peter? Só aproveitando, se você não é uma receita de bolo, eu não sou nenhum guru da área, mas do que eu já vivenciei, do que eu enxergo como tendo como exemplo pessoas que se destacam em outras áreas, e aí é muito além do treinamento, elas têm essa característica de buscar novidade, de se informar, de se aperfeiçoar, de ser curiosa, de ter um círculo social muito legal para ter muitos insights, se aprimorar. Se a pessoa que está nessa área, ela tiver oportunidade de mudar, troque. Não fique onde você está, porque muito provavelmente você vai ser um profissional mediano. E além de ser um profissional mediano, que hoje se fala muito de alta performance, de objetivos, não vão ser todas as pessoas que vão alcançar a alta performance. Não é por essa linha que eu quero seguir. É no sentido, se você... Fazer o que você tem que fazer. Se a sua empresa estiver feliz com as suas entregas medianas nesse contexto, não tendo isso que eu citei, e você estiver feliz também, tá bom para todo mundo, resolvido. Segue sua vida, continua feliz, realize os seus outros sonhos em outras áreas da sua vida. Mas se você não está saindo do lugar, não consegue mudar de onde você está, caso seja essa necessidade, se você não é reconhecido na área de você trabalha ou nos outros lugares que você passou, não conseguiu ainda deixar um legado ou simplesmente deixa essa visão externa, você não está bem consigo mesmo, está ali só para pagar a conta, que é uma realidade de muitos também. E não tem problema nisso. E não tem problema, cara, repensa se você realmente deve continuar. Porque muito provavelmente não vai dar samba. E tem outra. E já o brilho nos vai olhos, te apertar. Sim. A entrega, as pessoas vão perceber. A áurea que você emana, de onde você passa, é diferente, Peterson. As pessoas vão comentar, elas vão perceber. Eu não tenho dúvida. Marcelo, você falou uma coisa muito importante que é ter as ideias, ter os insights, né? Eu chamo isso, quando a gente traz para o universo de treinamento, do poder de conversão, né? É de você converter o conhecimento em algo para que você possa aplicar isso no dia a dia. Não é todo mundo que tem isso, tá? E não é uma competência, uma característica que precisa estar presente em todo mundo, né? A gente tem pessoas na parte operacional, na linha de frente, que não necessariamente elas precisam ter isso. Elas precisam saber executar muito bem aquilo que elas estão fazendo. E está tudo bem. Quem tem que ter essa característica somos nós da área de treinamento. Porque daqui para frente, isso que você tem falando, o que eles vão passar para a gente? Não é, preciso fazer um treinamento. Não, eles vão passar o desafio. O indicador está assim. Olha, precisamos fazer isso aqui. Olha, a gente tem essa necessidade. Olha, o mercado está assim. O mercado, a empresa vai nos desafiar. E aí, através daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente observa, daquilo que a gente estuda, é que a gente vai transformar esse processo, esse conhecimento em ação. É esse movimento. Nem todo mundo tem essa capacidade de converter. Porque se tivesse isso, era fácil, a gente só disponibilizava conhecimento. O mesmo conhecimento que a gente vai adquirir, a mesma água que a mesma fonte que a gente bebe a água, a gente poderia indicar. Vai lá, pronto. A gente quase não precisaria estar aqui, né? Como nem todo mundo tem isso e não precisa ter isso, cabe a gente converter isso, né? É preciso técnica, é preciso aquilo que você falou, é preciso estudo, é preciso dedicação, é preciso ter disciplina, é preciso ler, estudar, aprender coisas dos mais variados. Você fala assim, é sério mesmo, Júlio Verne, você estava estudando Júlio Verne, mas o que isso tem a ver com aquilo que você faz hoje? Você está no ramo de saúde. Cara, mas é ali que vai me dar uma inspiração, é ali que eu vou ter uma ideia, é ali assistindo um filme numa tarde, assistindo um filme, às vezes eu com a minha esposa, às vezes sexta-feira à noite, eu tenho 2 filhos, um de 25, um de 14, e a gente tá chegando
naquela idade dos filhos, que os filhos começam a abandonar a gente, né? Não Então querem vai mais para um lado, vai acompanhar isso nos aqui e tal. lugares e tal. E às vezes estamos lá, eu e ela, sexta-feira à noite em casa, né? Ah, o que nós vamos fazer? Ah, vamos assistir um filme. E a gente já tem lá uma lista lá nos nossos preferidos lá, que é comédia romântica. É aquela coisa que você assiste sem pretensão nenhuma. Pretensão de passar uma hora e pouco. Mas não tem jeito, Marcelo, com essa cabeça nossa, né? Você está assistindo o filme, aí você vê uma coisa e fala assim, olha que legal. Pô, eu poderia usar isso aqui. Aí você pega o celular, bloco de notas, fazer isso aqui. Isso pra gente acaba acontecendo de uma forma automática, né? Isso pra gente, a gente internalizou isso de uma maneira, porque a gente já vê uma situação e fala assim, dessa situação eu posso fazer isso aqui, posso montar um post, posso fazer um artigo, posso transformar isso numa aula, posso transformar isso no ensinamento, posso criar um mural. A gente tem ideias a todo momento, né? E essas nossas ideias têm muito a ver com o nosso propósito, com as coisas que a gente faz. E isso, Peterson, não é um esforço e minimamente longe de ser um sofrimento. Imagina, Porque é um prazer. dependendo de quem estiver nos assistindo, estiver nos ouvindo, pode achar, falar, poxa, Peterson, Marcelo, a hora de, com um familiar, com um amigo de assistir um filme, é hora de você se desprender dos seus Desligar. problemas e viajar naquela história. Também. Existem vários objetivos no mesmo local. Você pode assistir um filme com o puro único objetivo de se distrair. Você pode estar assistindo um filme para matar o tempo num avião, porque você está com um pouco de medo do balanço ali que faz, e para não ficar 2, 3 horas, 5, 10 parado, você assiste um filme. Você pode assistir um filme porque desperta o interesse àquele assunto, ou você pode assistir aquele filme com um viés crítico, como por exemplo, em uma das pós-graduações que eu fiz de aperfeiçoamento na área, que eu fiz em 2018 de gestão de pessoas, uma das matérias que nós tivemos, uma professora pediu para a gente assistir filmes, dividiu em grupos, dividiu em temas, e eu me lembro que eu assisti o filme Coach Carter. Não sei se você conhece. Não assisti. Que é um filme que fala sobre um grupo de jovens de uma escola com uma visão bem marginalizada, que eles nunca ganharam um campeonato entre as escolas, e chega o coach, o professor, para transformar e levar aqueles alunos a se dedicarem de forma séria ao esporte, saírem da criminalidade, deixar todos os problemas, as mazelas que eles tinham, se dedicar ao basquete, e não era só essa transformação. Também tinha o objetivo de fazê-los ganhar o campeonato. Dentro de toda essa trama, com essa demanda que eu tive na faculdade de assistir esse filme, com o roteiro do que assistir, o que prestar atenção, falo, meu Deus, como é que eu nunca prestei atenção nisso? Mas qual que foi a diferença? Que inclusive eu já tinha assistido esse filme. E na primeira vez que eu assisti esse filme, a conotação que eu tive foi um filme sobre uma superação de um grupo com esporte envolvido. Mas a minha cabeça, ela estava totalmente relaxada naquele momento e matando tempo, com a finalidade do entretenimento. Da outra vez que eu assisti, o objetivo já era de aprendizado. Então, se você acredita em cima disso que você está falando, se eu direcionar alguma coisa, a pessoa acaba indo para aquela conversão que você quer. Às vezes a gente precisa ajudar a pessoa a enxergar o que ela precisa. Legal. É esse o ponto. Como esse exemplo que eu disse, eu olhei para o mesmo filme em 2 momentos. E se mesmo com aquele momento de vida que eu estava, passando alguns anos, se eu não tivesse tido o direcionamento da professora da pós para esse trabalho, eu não iria enxergar sozinho com aqueles trabalhos. Por quê? A pessoa vai enxergar o que a capacidade de cognição que ela tem, com base na experiência de vida, na visão de mundo que ela tem, Peterson. Ela não vai conseguir enxergar a mesma coisa que você, a mesma coisa que eu. Não é melhor nem pior. Ela vai enxergar da maneira do que ela experienciou até aquele momento. E se ela não teve aquela experiência para conseguir enxergar o que a gente gostaria que ela enxergasse, a gente vai precisar preparar e pavimentar esse caminho, dar o norte e dar todas as indicações e o direcionamento para ela enxergar. E aí tem aquelas divisões. Vai ter o direcionamento básico, e tem o além, vai depender dela. Entendi. Não vai dar pra gente dar todas as ferramentas. Marcelo, você está falando aí de experiências que você teve
na tua formação, no curso, na pós-graduação. Né? Quando a gente traz isso para o treinamento, a gente está vivendo, principalmente numa era pós-pandemia, e a pandemia acelerou muito disso, dessa grande virada, né, do treinamento presencial para um treinamento online, para um treinamento à distância. O treinamento à distância é uma modalidade que existe há muito tempo. Eu faço treinamento à distância há mais de 30 anos. Né? Os Estados Unidos, a gente consegue ver coisas da década de 30, 40 de treinamentos à distância. Né? Então o conceito de treinamento à distância é muito tempo, mas a pandemia acelerou todo esse processo. E algumas atividades, algumas coisas, a gente não consegue repetir quando a gente está no presencial, às vezes na distância. Eu conceituo o treinamento como a comunicação do conhecimento. Né? E quando a gente estuda a palavra comunicação, nós estamos falando de emissor, receptor, mensagem, retorno. Né? Quando você balança a cabeça aqui, é porque você está afirmando que você entendeu e você concorda com aquilo que eu estou falando. Quando eu não vejo você dar esse sinal para mim, eu não tenho retorno. Eu não crio a interação, eu não tenho essa interação. Aí eu tenho um processo único de informar. Informar não é treinar. Eu não consegui fazer isso. Né? Então, quando você traz, e esse exemplo que você falou do filme, que eu te proponho uma atividade, dentro dessa atividade eu mostro para você o objetivo que eu quero daquilo lá e depois eu corrijo, eu trago, é uma ferramenta muito eficiente. Né? E que hoje, de certa maneira, a gente passa por dificuldades, ou são desafios que a gente tem, de levar isso para o não presencial. Como que você enxerga esse desafio dessa transição que a gente está vivendo, desse momento que a gente está vivendo, de quase que tudo tem que ser online, quase tudo tem que ser remoto, quase tudo tem que estar na plataforma, quase tudo, e dessa dificuldade que às vezes a gente tem de utilizar ferramentas e recursos instrucionais que a gente tinha e trazer agora para esse momento que a gente está vivendo. Não sei se você já passou por alguma coisa dessa, ou você já tem alguma experiência nesse sentido. Passo e vejo muitas vezes os comentários eles terem uma essência de qual é a fórmula mágica? Qual é a fórmula mágica para resolver esse problema? Nós estamos passando por uma transição. É que o modelo de ensino mais tradicional, ele existe há muitos anos, há muitas décadas, e não teve mudanças drásticas. Você tem aí uma escola particular, para uma regional, para uma estadual, municipal, você tem diferenças de metodologia, preparo dos profissionais e recursos diferentes. Mas quando você olha a essência em si, né? a base da aula, ela não mudou muito, falando da educação de uma forma normal. Como hoje existem muita oferta, e eu vejo que a demanda não acompanha a oferta, existe público e mercado para tudo isso. Mas que eu falo no sentido não tem demanda público na mesma quantidade da oferta, se você pensar agora em um treinamento de corrida, vamos falar da área do esporte, você quer passar a correr, quer se desafiar a correr os seus primeiros 5 quilômetros e resolveu buscar informação. Primeiro você pôs o tênis, saiu lá e correu, aí você ficou todo dolorido, se machucou, falou, quer saber, acho que é melhor eu procurar alguma orientação. Geralmente a demanda de treinamento vem por aí. Ou por aquela expressão, qual a sua dor, é exatamente nesse momento. Perfeito, se encaixa muito bem. Ou porque não alcançou o objetivo, ou porque aconteceu um problema na trajetória. Enfim, não alcançou o objetivo. Se você abrir o celular hoje, você consegue ver cursos gratuitos, você consegue ver cursos pagos, profissionais de gabaritos parecidos e diferentes, ultramaratonista, maratonista, especialista nos primeiros 5 km, podcast sobre o tema, tênis para comprar, mentoria, tênis para correr a partir entre 100 e 200 reais e tênis de 2.000. Você tem uma oferta muito grande. E quando você tem essa grande oferta, tem pessoas que vão escolher ou vão encaixar um determinado profissional que tem uma determinada experiência para seguir como referência, e aí é onde mora o problema. Aquele que se deu bem com a mentoria online, ele talvez, por perspectiva mesmo, ou às vezes por ser tendencioso ao extremismo, vai achar que aquele que fez a gratuita com um colega no parque, presencial, não funciona, porque não precisa ir até no parque fazer uma mentoria em grupo, um time em grupo para correr. Faz online. Então, às vezes, a gente está buscando uma fórmula mágica e está desconsiderando única, e está desconsiderando que
cada pessoa tem uma experiência diferente. Perfeito. E essa experiência diferente está relacionado ao seu círculo social, aos seus recursos intelectuais e financeiros, está relacionado a como você vê aquela situação. Tudo isso influencia em qual experiência você vai escolher. E para quem está na nossa área, qual que é uma reflexão que eu provoco interessante aqui? A se desprender de um único caminho. Porque se cada pessoa é diferente, as experiências e a forma de aprendizado são diferentes também. É claro que são algumas coisas a gente vai cair um pouco no comum, vai ter aquele trabalho em grupo, vai ter aquela atividade que o modelo de treinar não mudou do que era 5, 10 anos atrás, tirando alguns recursos, o formato do presencial para o online ou híbrido, mas para não se prender a isso, porque as ofertas são inúmeras, as experiências estão aí à disposição para quem quiser consumir. Agora, o que vale a gente chegou na era de tanto conhecimento à disposição, Peterson, que um grande valor e um grande diferencial agora é quem faz uma boa curadoria. É a escolha, né? É como que eu escolho. Aí a área de treinamento ganha mais uma tarefa, né? Também de ser curadora de conteúdo, né? De olhar e falar assim, a gente tem tanta oferta, a gente tem tanta disponibilidade, e muitas vezes disponibilidade é de forma até gratuita, né? A gente vê aí a entrada das inteligências artificiais com várias coisas que com certeza são coisas extraordinárias, coisas fantásticas. Mais uma missão para a gente, né, Marcelo? De olhar e falar assim, disso tudo, o que é bom? Não para mim, o que é bom para a empresa onde eu estou fazendo isso. E aí você me leva a uma reflexão de falar o seguinte, lá no início do nosso papo eu falei que eu era instrutor técnico, né? E lá eu aprendi que a gente não treina ninguém, a gente faz com que as pessoas aprendam. Então é levar muito mais em consideração a maneira como as pessoas aprendem, do que não necessariamente aquilo que eu preciso treinar, né? Porque dependendo de onde a gente está inserido, o grupo que a gente está inserido, as pessoas que a gente precisa treinar, o grupo de pessoas que a gente vai ter que treinar, vão ter uma facilidade maior, ou uma aptidão, ou um gosto mesmo, de aprender online, ou de aprender remotamente, ou de aprender sozinho, né? Em determinados grupos, não. Então, não existe aquela coisa, falar assim, o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado, tem a ver muito com o público, tem a ver muito com aquilo que eu quero que o meu público faça, com a atividade e a ação que eu quero que eles executem. E aí sim muda muito a maneira como eu enxergo, como eu monto ou como eu disponibilizo o treinamento que a gente vai fazer. Conhecer o público é um ponto muito importante. Por exemplo, Peterson, se você tivesse uma missão, se fosse meu aniversário semana que vem, nós estivéssemos trabalhando juntos, se tivesse uma missão do time por sermos próximos, de dar a dica para as pessoas demais do time para me dar um presente. Bom exemplo. O que você poderia me presentear? Com o nosso bate-papo aqui, do que a gente conversou no off, dos outros encontros que tivemos, você sabe que, por exemplo, para o Marcelo, dar um livro é um presente espetacular. Não, mas ele tem bastante livros. Cara, se for o mesmo que eu tenho e for uma edição diferente, eu vou gostar. Se for o mesmo, eu vou presentear alguém, eu vou ler novamente. Ou vou guardar, como eu tenho alguns, pelo simples fato de ter a dedicatória na capa. Eu tenho livros pela dedicatória na capa. Hoje, como a gente vê tanta coisa interessante, né? O varejo avançou muito nesse sentido, né? De você ter o vale-presente, você ter lá o... né? Então, o fato de eu te dar um vale-presente de uma livraria, faz você ir até a livraria. Aí você escolher aquilo que você gosta, né? Então, perfeito. Exatamente. Perfeito. Pelo que eu adiantei da curiosidade e se desprender de gêneros específicos para não diminuir os preconceitos, aumentar a dica é, cara, compre o que você achar melhor. Vai ser muito eu estou em dúvida aqui também na questão do esporte. A gente não conversou com isso, mas você falou muito do esporte. Acho que você gosta também do esporte. Vai ser muito bem recebido. Então, é essa linha de conhecer o seu público. Com certeza. E do esporte, o esporte ele tem algo que poucas áreas da vida têm e coisas que a gente pode fazer que oferece, que é a valorização do treinamento. Eu acho que depois do esporte, Peterson, acredito que só Forças Armadas, áreas militares que olham com tanto afinco e se dedicam tanto ao treinamento. Tão valorizado, né? Tão valorizado, que é um exemplo,
pega palestras e participações em podcasts como estes do Bernardinho. Sim. Todo mundo sabe, um cara super conhecido, um ótimo treinador do vôlei, mas pega o que ele traz para a vida correlacionando com o treinamento, com a dedicação. Se você tirar uma palavra do vocabulário do Bernardinho, ele não consegue mais fazer palestra. Tira a palavra disciplina da palestra dele, do vocabulário dele. Fala assim, Bernardinho, você não pode falar disciplina, você não pode usar esse termo disciplina, você esquece. Né? Então a base que isso está falando vem essa questão, e a disciplina é o hábito, é isso que a gente E para aprender qualquer coisa você precisa de a disciplina, rotina, exatamente. o treino, a constância, tudo isso leva. Né? Então a gente tem um exemplo agora, né, do Messi, né, que foi jogar agora nos Estados Unidos. A turma fala, uma liga menor, isso aqui, aquilo. O Messi já está em final de carreira, é um cara excepcional. É um cara... Se o Messi parar de treinar, ele não vai ter a performance, mesmo jogando numa liga menor, aqui, num lugar que não tem tanta pressão. Tá. O Messi treina. Ele foi eleito 7 vezes, né, melhor do mundo. Se o Verstappen, né, que vai ser campeão de novo na Fórmula 1, quebrando recorde após recorde, se ele parar de treinar, ele não vai conseguir chegar em primeiro lugar. Por mais que ele tenha um carro excepcional, uma equipe, ele sabe fazer. Se ele parar de treinar, ele não vai conseguir. Né? Então o treinamento ele é fundamental, ele é essencial. E algumas posições, né, alguns segmentos, né, como você falou, o esporte, o militar, ele está tão enraizado. Né? Mas tem alguma cultura, eu particularmente gosto muito, né, da escola americana de treinamento. Dificilmente você entra numa empresa americana, lá nos Estados Unidos para trabalhar, em que você não passa primeiro pela integração. Vai falar exatamente o que você tem que fazer, como é que você faz, quais são... Vai estar ali, antes de você começar a trabalhar. Muitas vezes aqui a gente tem que criar depois campanhas de engajamento, campanhas... A gente vê hoje, às vezes a gente recebe muita demanda por treinar a liderança. Né? Fala assim, ok, a gente precisa muito, né? Mas às vezes a gente tem que treinar tanta liderança porque a linha de frente, a operação, a equipe deste líder não está sabendo fazer. Então se você treinar a equipe, muito provavelmente o nível de treinamento desse líder diminui. Porque o líder tem que monitorar, né, Marcelo? O líder tem que verificar, ele tem que ser aquele cara que dá o apoio, que ajuda, que desenvolve, né? Não necessariamente você tem que passar toda a carga para ele para que ele faça tudo, ele não vai conseguir fazer, né? Marcelo, nosso papo está muito bom, está muito bacana, né? Tenho certeza que a gente vai ter que marcar outra, porque deixou muito assunto aqui para que a gente possa conversar. Mas antes da gente encerrar, tá? Você tem uma mensagem, você tem alguma coisa que você quer finalizar desse nosso papo, né? O que você acha desse movimento, o que você acha dessa coisa que a gente quer trazer e não é alertar, não é, mas é despertar. Eu tenho aqui uma coisa no meu livro que eu coloquei aqui no final, né? Que mais do que ensinar, é preciso despertar nas pessoas o desejo de aprender. Então é isso que eu coloco, que é uma das nossas grandes, se não for o nosso maior desafio, a nossa maior missão, a nossa maior obrigação como área de treinamento. Né? Conhecimento hoje está mais do que disponível, tá aí, tem muita coisa. Mas assim, despertar nas pessoas, vá buscar. Né? E o teu exemplo, né, a tua trajetória, né, a tua história é extraordinária. Né? Você é um exemplo disso. Né? Como que a gente, usando um termo, né, de treinamento, eu não gosto muito da questão do multiplicar, mas vamos lá. Né? Como que a gente multiplica isso? Qual a tua mensagem misturada com tudo isso? Primeiro, um termo que vem sendo bem comum nos últimos dias, acho que cada um tem que se apossar do lifelong learning, que é aprender para a vida toda. E as pessoas que estão do outro lado da tela do multiplicador, que não está à frente da transmissão de um conhecimento, todo mundo tem algo a compartilhar. Todo mundo tem algo a compartilhar. Às vezes precisa ser lapidado a forma que ser transmitido, enfim. Mas todo mundo tem uma informação a compartilhar, tem algo bom que faz, que viveu, que experimentou, que pode ajudar outras pessoas. Então, se identificar e buscar o aprendizado para a vida toda é enxergar que você sempre vai estar em constante aprendizado, por mais que você não perceba. Quando você vai para um lugar novo, quando você faz uma viagem, quando você faz uma leitura ou recebe uma demanda nova do seu gestor,
ou você está passando por um conflito na sua família que nunca aconteceu antes, seja financeiro, seja de cunho de relação, você tem um desafio. E o desafio para você resolvê-lo, você precisa de aprendizado. E o aprendizado envolve buscar ajuda, envolve passar sim por aquela situação e buscar melhorar na próxima oportunidade, vivenciar, envolve tudo isso. Então, a gente se perceber como os eternos aprendizes, como lifelong learners, isso é muito importante. E quando alguém estiver assistindo um programa, isso não é para romantizar e dizer que a gente tem que estar aberto a tudo, assistir tudo, ler tudo, não é essa a mensagem, mas que a gente tenha o olhar de oportunidade nas situações. Que quando você tiver em um problema com a sua equipe, com o seu gestor, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu amigo, com a sua vizinhança, é uma oportunidade específica de você desenvolver habilidades comportamentais para passar por aquela situação de uma maneira mais suave, que inclusive você posteriormente pode ajudar alguém que vai passar por aquele problema. Então, resumindo, Peterson, é identificar que todas as situações, e volto a dizer, não é romantizar a vida e nem os problemas, mas em todas as situações a gente consegue aprendizados. E como você vê essa oportunidade vai dizer o quanto você vai conseguir absorver de informação, de aprendizado, de riqueza daquilo para poder facilitar e aquilo virar um insight para você fazer qualquer outra atividade, ajudar alguém, ou simplesmente, se você não dividir aquilo com ninguém, vai te ajudar a não tropeçar no mesmo buraco da próxima vez. Muito bom. Eu não vou chamar isso aqui de um podcast, de um Bitalks. Eu vou chamar isso de uma grande aula, né? Então eu quero te agradecer demais, Marcelo, foi muito bom, aprendi muito com você hoje. Tá? Eu também. Muito legal compartilhar esses nossos pensamentos. Quero deixar aqui contigo, como forma de agradecer meu livro. Muito obrigado, viu? Imagina, eu te agradeço. Muito obrigado. Né? Mas antes da gente despedir, então, o meu livro, né? Quando a gente começou aqui o Bitalks, eu só falava que o livro estava sendo lançado, né? Hoje, com muito orgulho, já existe, já fizemos o lançamento. Né? Então, como você gosta de ler, né? Então depois você me fala, compartilha. Com certeza. Né? Com certeza, eu vou gostar muito de receber. Não vai ser nem um pouco difícil fazer uma leitura fácil, eu costumo brincar, falar assim, ele é menorzinho, tá cheio de figura, é gostoso de ler, né? Então depois você compartilha o que você achou. Né? E eu quero agradecer todo mundo que participou, que vai ver, que vai assistir, né? E eu te convido a fazer parte desse movimento, né? Nos ajudar a divulgar, nos ajudar a compartilhar tudo isso. E se você gostou, você compartilha, fala pra gente, escreve pra gente, fala. Se você não gostou, vale da mesma maneira também. Escreve pra gente, nos dê dicas, nos dê as críticas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Marcelo. Obrigado, Peterson. Queria deixar um super beijo, um grande abraço para toda a organização da área da saúde que eu trabalho hoje. É um lugar que eu estou muito feliz, que tem projetos muito desafiadores. Em especial, quero deixar um abração para o Adalto, para a Noemi, que é a minha gestora, a Bruna e o Henrique, que são os meus pares. É muito bacana trabalhar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive, que você deu espaço do meu dia de trabalho para estar aqui nessa conversa super interessante e que rendeu muitos aprendizados aí para mim. Um grande abraço, um beijo para todos vocês. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente. Com certeza. Vamos falar tchau? Né? Obrigado, pessoal. Tchau, Até o próximo. Até mais. Abraço. Obrigado.